Olá, essa é a quarta edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Além da perspectiva de cada uma das regiões, nesse vídeo nós vamos falar também sobre as economias mundial, brasileira e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, fala um pouco do que aconteceu ao longo desses 9 meses do ano. Oi, Júlia, é um prazer estar aqui. Bom, antes de chegar ao ponto das perspectivas, a gente vai fazer um panorama geral sobre a economia do Rio, a economia do Brasil, até dos municípios, para entender qual é o problema em comum dos 3 níveis de governo. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a trajetória da dívida bruta do governo em percentual do PIB, que pode chegar a 92% do PIB em 2020. De fato, é um cenário bem preocupante, principalmente quando a gente vê o total de gastos com juro que o governo tem. Então, isso acaba ocupando um espaço que poderia ser destinado para educação, saúde e outras áreas que são de necessidades básicas da população. O cenário entre os estados também é bastante preocupante, a gente vê um orçamento também bem engessado e principalmente pela necessidade de financiamento da Previdência. E o estado do Rio de Janeiro, nesse ponto, ele tem uma situação bem crítica, né? Exatamente. Ali no gráfico a gente vê o Rio de Janeiro em terceiro lugar, né? O estado de São Paulo gastando quase 20 bi do orçamento para poder financiar a Previdência, logo depois de Minas Gerais e Rio de Janeiro com 12 bi. Então, o cenário é preocupante porque, de novo, são recursos que deixam de ser destinados para educação, saúde e segurança para poder cobrir a necessidade previdenciária. Nos municípios, o cenário também não é diferente, além da forte dependência de transferência de outros entes, a gente vê que boa parte dos municípios estão com dificuldade de administrar seus orçamentos, também por essa dependência em relação ao governo do estado, ao governo federal e também pelo orçamento estar engessado com despesa de pessoal. Então, nos últimos anos, a gente vê uma redução considerável dos investimentos, um gasto com pessoal aumentando e aí 51,1% dos municípios com dificuldade na gestão fiscal. No total, são 3.905 municípios com dificuldade ou uma gestão fiscal crítica. Sem dúvida nenhuma, numa situação de crise econômica como a gente viveu nos últimos anos, isso deve ter sido agravado. Com certeza. Porque a receita caiu e aí você tem uma dificuldade de se financiar. Isso, você vê nos municípios que eles não conseguem se endividar para poder ter mais recursos, né? Grande parte dos municípios não conseguem isso. E a receita caindo, você tem que cortar investimentos e isso impacta diretamente na população, né? Você corta investimento na saúde, corta investimento na educação. Então, o quadro é bem preocupante e, diante desse cenário, a gente vê uma forte necessidade de reformas, uma forte necessidade de mudanças que se consolidou com as eleições de 2018. Nayara, então, de fato, essas reformas são fundamentais para criar um crescimento sustentável. No Brasil, a gente precisa de uma reforma previdenciária, de uma reforma tributária, não só principalmente para criar um espaço no orçamento e destinar recursos para educação, saúde, segurança. E a gente entende que o novo presidente ele tem um prazo de validade para concretizar essa reforma, né? A sociedade, o mercado, ele pede por reformas e quer serviços públicos de mais qualidade. Então, a gente tem um ano de 2018 para se concretizar reformas estruturais. No estado do Rio não é diferente. A gente tem um ponto muito importante nisso tudo, que é uma janela de oportunidade, que vem através das receitas de royalties. Uma estimativa nossa está muito próxima do governo de que as receitas de royalties podem chegar até em 16 bilhões no ano de 2019. Isso vai trazer um espaço no orçamento considerável que pode destinar, sim, recursos para outras áreas, que sejam educação, que seja saúde, e é uma oportunidade para o governo fazer reformas. Então, esse é o momento de mudança, né? As perspectivas são de que é o momento para que a gente concretize reformas e atenda a população de uma forma mais eficiente. E nisso tudo, a gente não pode isolar o Brasil do mundo, né? Então, num cenário internacional, a gente tem alguns pontos que também podem impactar e dificultar todo esse movimento de retomada da atividade que tem acontecido já de forma bem lenta. Então, a gente vale destacar aí a crise na Argentina, que tem um impacto muito importante no setor automotivo do Rio. O setor que é muito voltado para a exportação, tendo a Argentina como seu principal foco, ele acaba sendo muito atingido por essa crise, que também é de endividamento, uma forte dependência pelo dólar.
e isso impacta na demanda do país pelos nossos produtos. A Argentina é um importante parceiro comercial do Estado e do Brasil. Sem dúvida nenhuma, essa crise nele vai ter algum impacto na nossa economia. Já está tendo. A gente vê uma queda das exportações dos setores automotivos no estado do Rio, principalmente. Vale citar, claro, a retomada da taxa de juros americana, que acaba atraindo capital que está em países emergentes, a destacar o Brasil. E, além disso, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que impacta preços no mundo todo. Então, fazer o cenário nacional, a gente não pode isolar ele do mundo, que isso pode ter impacto significativo na taxa de câmbio, por exemplo. Então, diante disso tudo, quais são as nossas perspectivas para a atividade brasileira, né? A atividade econômica brasileira? Depois de 2 anos de forte retração, 2015 e 2016, um leve crescimento em 2017, a gente ainda espera uma atividade num dinamismo ainda muito fraco, né? Ela não está muito bem disseminada entre todos os setores, então a nossa expectativa é de um crescimento de 1,3% no ano de 2018. E num cenário mais pessimista, esse crescimento pode chegar a 0,6%. O que seria esse cenário pessimista, né? Seria um cenário de não aprovação das reformas. Você vê um alto custo para a indústria, né? A gente precisa de forma urgente de uma reforma tributária para aumentar a competitividade da indústria. Num cenário pessimista, essas reformas podem não se concretizar e a gente tem uma queda, né, uma desaceleração do crescimento frente ao ano de 2017, então a gente poderia ter um crescimento aí de 0,6%. Nessa questão da reforma tributária, além da gente pagar um nível elevado de impostos, tem a questão também da complexidade dos tributos brasileiros. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Exatamente. Então, se faz urgente essa reforma se a gente quer uma indústria mais competitiva, né, e até por uma questão de maior arrecadação também. E no ano de 2019, a gente tem um crescimento um pouco maior, chegando aí a quase 3%, e seria o maior crescimento nos últimos 5 anos. Então, é importante a gente destacar também o setor de construção civil. No ano de 2018, a nossa expectativa é que ele continue em queda. Então, por mais que você tenha um crescimento positivo, tanto nos serviços quanto na indústria, o setor de construção civil ainda tem uma grande dificuldade de retomada. Então, é importante a gente destacar a taxa de juros em baixa, né, de 6,5%, uma taxa de juros baixa comparado ao que ela já chegou, quase 14%, né? Isso tudo facilita a retomada do investimento e a aprovação das reformas que criam um ambiente mais favorável para a gente evitar essa trajetória explosiva da dívida pública. Nesse ambiente, a gente ainda vê uma taxa de desemprego alta, de 11,4% em 2018, de 11,3% em 2019. Então, por mais que a retomada da atividade esteja ocorrendo, mesmo que seja de forma lenta, a gente ainda vê o desemprego num nível muito alto. Também pelo aumento da procura das pessoas, né? Com a retomada da atividade, você vê uma procura maior, isso impacta na taxa de desemprego. A gente ainda vê ela um pouco resistente para poder reduzir. E nesse cenário, a nossa expectativa para o câmbio é de um câmbio abaixo de 4, isso é uma notícia boa, de 3,69 em 2018 e 3,78 em 2019. É importante destacar que isso depende muito da aprovação das reformas. Para o Rio de Janeiro, o cenário é bem preocupante quando a gente olha que nos últimos 3 anos a atividade ainda está em queda. Então, a nossa estimativa, a gente tem um modelo para poder prever a atividade econômica também do Rio. Então, nosso PIB estimado mostra que o Rio de Janeiro teve uma queda de 0,6% no ano de 2017. E a nossa expectativa para o ano de 2018 é de um aumento, enfim, depois de 3 anos de queda, de 1,1%. E em 2019 de 3%. Mas é importante a gente destacar a diferença em relação ao Brasil, porque no Rio esse crescimento da atividade ainda não ocorre de forma mais disseminada. Ela está muito ainda concentrada, tanto no setor automotivo quanto no refino. Então, essa retomada da atividade do refino tem sido importante para a atividade econômica do Rio de Janeiro. E em 2019 a gente vê a indústria tendo um papel importante para você ter um crescimento ainda maior do que a gente espera para o Brasil, que seria um crescimento de 3%. E, de novo, no estado do Rio, a gente também tem uma perspectiva de que esse cenário pode ser um pouco pior se a gente não tiver aprovação das reformas. Então, o Rio ele tem essa janela de oportunidade com a retomada das receitas de royalties, chegando a quase 16 bi. Contudo, se as reformas estruturais não ocorrerem, que a gente tem um orçamento muito engessado por despesa de pessoal, isso pode afetar muito a atividade e uma retomada
mais voltada para todos os setores, né? A gente vê serviço sendo muito impactado, construção civil. Então, a gente precisa dessas reformas para que essa retomada da atividade seja de forma mais dinâmica. Então, como é que está o estado do Rio de Janeiro em relação aos outros estados brasileiros? A gente vê uma situação bem crítica no estado do Rio, né? Não só pela dívida que está num percentual muito alto, apesar do regime de recuperação fiscal. A gente ainda vê o orçamento muito engessado com despesas de pessoal, que sobra poucos recursos para outras áreas. Então, você vê uma atividade retomando de forma ainda mais lenta frente ao que vem ocorrendo no restante do Brasil. E claro que isso afeta cada região de forma diferente e é importante a gente entender a particularidade de cada uma. Eu acho que isso que você vai mostrar muito bem, né, Júlia? Como cada região tem sentido o impacto da crise que a gente teve de confiança, de queda na atividade nos últimos anos e quais são as perspectivas para cada uma. A gente observa que cada região tem uma particularidade, então, de fato, os impactos eles são diferentes em cada uma delas. Para contar um pouco o que aconteceu e apontar quais são as perspectivas para os próximos anos, vou fazer um breve resumo desses 9 meses de 2018 e depois eu entro um pouco nas perspectivas de cada uma das regiões. Falando especificamente da economia da capital fluminense, da cidade do Rio de Janeiro, o que a gente observou em setembro foi que a produção industrial recuou nesse período. O volume de produção caiu e a demanda foi atendida pelos estoques, que inclusive ficaram um pouco abaixo do planejado. O que significa que, de fato, o empresário não produziu tanto assim, mas ele atendeu com o que ele tinha estocado e vendeu um pouco mais do que ele esperava, que os estoques ficaram abaixo do planejado. Esse cenário ele é muito semelhante ao observado no restante do estado do Rio de Janeiro. Então, por mais que nesse ano, em linhas gerais, você veja uma trajetória crescente na indústria, os resultados ainda oscilam um pouco ao longo do ano. O que a gente observa, na verdade, uma recuperação não tão sólida da economia do estado e da capital, que tem um peso bem significativo na economia do estado como um todo. Isso se reflete diretamente na condição financeira das empresas. Na medida que as empresas elas têm dificuldade de vender, elas têm dificuldade de fazer caixa. Isso compromete não só a questão dela conseguir crédito, como a margem de lucro dela. E esses foram justamente os 2 pontos apontados como principais entraves na situação financeira das empresas. A questão de acesso ao crédito também tem muito a ver com isso, a situação das garantias, e que as empresas elas têm dificuldade de contrair empréstimo, porque quando elas chegam no banco, enfim, na instituição que elas vão contrair esse empréstimo, elas não têm uma situação financeira sólida e com isso o custo desse empréstimo ele é mais elevado. E por mais que estejamos num ambiente de redução da taxa de juros, né? A taxa de juros está bem mais baixa do que era há 1 ano atrás, 2 anos atrás, como a gente já mencionou, e ela pode sim continuar se reduzindo com a aprovação das reformas estruturais. Então, só criando um ambiente fiscal favorável que a gente consegue uma redução ainda maior desse custo, além da retomada das garantias. Então, dessa forma, não restam dúvidas que necessariamente a recuperação da situação financeira das empresas e da economia do Estado e brasileira passa pela questão das reformas e a continuidade da retomada do crescimento econômico. Perfeito, uma retomada sustentável. Exatamente. Quando a gente observa os resultados do mercado de trabalho da capital fluminense, essa fragilidade da indústria ela fica evidente. A indústria fechou 2.700 vagas na capital. A capital, como um todo, né, somando todos os setores, teve um resultado positivo nesses primeiros 9 meses do ano de 2018. Gerou 3.000 vagas, mas esse resultado está totalmente atrelado ao resultado do setor de serviços. E aí, principalmente, organizações associativas, serviços de educação e serviços financeiros, além de serviços de arquitetura e engenharia. Quando a gente olha especificamente para a indústria, e aí construção civil fechou 4.000 vagas, e aí obras de infraestrutura, serviços especializados e também na construção de edifícios, isso fica comprometido. Na indústria de transformação, os setores que puxaram esse resultado negativo foi o setor de alimentos, borracha e material plástico e metalurgia.
Ou seja, a indústria ela ainda patina um pouco na capital fluminense. Sim, e vale destacar o ponto da construção civil, que é um setor que vem sentindo consideravelmente. A nossa expectativa, como eu mencionei no início da apresentação, é de um 5º ano em queda, tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense. Então, o setor realmente tem sentido ainda bastante a crise e não conseguiu retomar sua atividade. De fato, é um setor que ele depende muito de uma situação mais sólida da atividade econômica e principalmente do mercado de trabalho, né? Ninguém vai contrair uma dívida imobiliária se ele não tem a certeza que ele vai estar empregado nos próximos meses ou anos. Então, sem dúvida nenhuma, esse setor carece de uma recuperação um pouco mais efetiva da atividade. Quando a gente olha para as expectativas dos empresários da capital, eles estão mais pessimistas do que tanto o estado do Rio de Janeiro como o Brasil. Eles esperam uma demanda estável por seus produtos, entretanto, em todas as outras variáveis, eles estão pessimistas, tanto em relação a contratações, compra de matéria-prima, exportações e investimentos. Quando a gente olha para a economia do estado do Rio de Janeiro, em relação aos investimentos, eles também, os empresários do estado como um todo, eles também estão céticos, acho que muito por não saberem exatamente como as coisas vão acontecer, se de fato as reformas vão ser feitas, e porque o ritmo da recuperação do estado do Rio é inferior ao Brasil. Justamente por isso, quando a gente observa as expectativas dos empresários brasileiros, eles esperam aumentar os investimentos. Claro que isso passa muito pela efetivação desse cenário que a gente tem falado até aqui. Sim, e no Rio, acredito que a sensação é ainda mais preocupante no sentido de que a atividade ainda não tem se recuperado de forma mais dinâmica, né? Distribuída entre todos os setores, como tem ocorrido mais no Brasil. Então, existe essa preocupação se as reformas de fato serão concretizadas e se isso vai trazer uma atividade mais distribuída e retomar e reduzir o desemprego também. Então, tudo isso afeta de forma significativa as perspectivas sobre investimentos. E esse cenário está muito associado quando a gente observa os principais entraves relatados pelos empresários da capital fluminense, que são demanda interna insuficiente, elevada carga tributária e falta de capital de giro. A retomada da demanda interna ela passa muito por uma, de fato, recuperação da atividade econômica. Enquanto tanto a questão da carga tributária como a questão da falta de capital de giro passam por essas reformas. Especificamente a carga tributária, no caso do Rio de Janeiro, ainda existe a questão do ICMS. Hoje o estado do Rio, ele, comparado aos demais concorrentes, ele pratica uma alíquota média acima dos demais, o que sem dúvida nenhuma compromete a capacidade de concorrência do Estado. Afeta de forma direta a competitividade do Estado e vale citar que a carga tributária para a indústria tem um peso ainda mais significativo do que nos outros setores. Quase 50% de tudo que a indústria produz está voltado para pagar imposto, então isso atrapalha a competitividade do setor. Então quando a gente olha a alíquota média de ICMS no Rio de Janeiro, comparado com os vizinhos, né, seja Espírito Santo, seja Minas, seja São Paulo, no Sudeste. Principalmente no Sudeste, você vê um impacto muito importante na competitividade do Estado por essa alíquota ser mais alta. E nessa linha, um outro desafio para a capital do Estado e para o Estado do Rio de Janeiro como um todo, sem dúvida nenhuma, é a questão da segurança pública. Quando a gente olha os dados de roubo de carga e de letalidade violenta, na capital fluminense, houve uma queda após a intervenção federal. Entretanto, os resultados são muito alarmantes. Então, sem dúvida nenhuma, para o próximo governador e para o próximo presidente, isso é um fator decisivo que eles precisam prestar atenção, porque não só afeta a qualidade de vida da população local, obviamente, como dificulta também a atração de novas empresas e a manutenção das empresas aqui. Recentemente, a gente fez um estudo, uma edição especial da sondagem industrial de segurança pública, e a maioria das empresas alegou que a questão da segurança pública afeta diretamente a decisão delas de investimentos. Ou seja, se o Rio de Janeiro de fato quer voltar a crescer e trilhar um caminho do crescimento nos próximos anos, essa questão precisa ser equalizada. Esse foi o resumo da região e para a economia do Brasil, do mundo e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, eu e toda a equipe de economia da Firjan estamos disponíveis para qualquer dúvida, se vocês quiserem esclarecer algum ponto específico da apresentação. Sim, nosso e-mail é economia@firjan.com.br. Até breve.